O Via Justiça de hoje discute a segurança do sistema financeiro e sua evolução ao longo dos anos. Quais foram os reflexos da vida do cidadão brasileiro? Os nossos convidados, o presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, juiz Bruno Terra Dias, e a gerente de investimento Liliane Soraya Pereira. Doutora Liliane, a lavagem de dinheiro é considerada crime no Brasil. E como que o Brasil coíbe essa prática? Olha, essa é uma preocupação constante do Banco Central. Só exemplificando como acontece, todas as vezes que uma pessoa vai até um banco fazer uma movimentação em espécie, tá? Se esse valor for acima de R$10.000, existe um controle interno onde se coloca a origem e o destino desse recurso, tá? Quando esse valor é superior a R$100.000, imediatamente isso é informado ao COAF, que é um órgão que controla as atividades financeiras. E a coisa é tão séria, a preocupação de que se ingresse na economia dinheiro ilícito, ela é tão grande que todos os profissionais do sistema financeiro, todos os anos, nós temos que fazer um curso, tá, de prevenção de crimes contra a lavagem de dinheiro. Então, todo ano, a gente sabe que sempre são desenvolvidas formas e técnicas novas para isso. Então, todo ano a gente tem que se aprimorar, tem que fazer esses cursos para que se evite o máximo possível o ingresso de dinheiro ilícito na economia. Então, há essa preocupação de formação permanente? Muito. O Banco Central tem uma preocupação muito grande com isso, com órgãos específicos como o COAF para controlar isso. Agora, a senhora falou rapidamente sobre o PROER no primeiro momento. Quer dizer, houve aquela crítica, queria voltar no PROER, houve aquela crítica de usar dinheiro público, né? Que depois a senhora explicou que veio o fundo garantidor, aquele negócio todo. Mas foi bom ou não foi a ação do PROER? Se não houvesse aquilo, teria sido pior? Com certeza. Eu acredito que, por mais que tenha sido uma medida criticada na época, ela foi muito necessária. O sistema financeiro, a economia do país poderia ter entrado, sei lá, vamos dizer assim, num caos. Quantos anos poderiam se levar para poder colocar isso de volta, né? O sistema de volta? Olha só, aquela medida permitiu que a gente tivesse hoje a segurança do sistema financeiro. Foi uma medida muito necessária, por mais criticada que tenha sido, foi muito necessária e foi o que motivou a criação do Fundo Garantidor de Crédito, que mais à frente nós vamos falar melhor disso. No Brasil, hoje o Brasil, o sistema financeiro nacional, segue qual autor daqueles notáveis do passado? Na verdade, não vamos falar do sistema financeiro. Na verdade, é questão da economia, né? Nós podemos falar do Estado um pouco mais intervencionista, vamos falar de Keynes, vamos falar de liberalismo, vamos falar de Hayek, né? Vamos falar de Milton Friedman. Nós vivemos um momento econômico que não é brasileiro, é um momento econômico mundial, que começa lá no início dos anos 80, com o governo Thatcher na Inglaterra, as privatizações, o chamado neoliberalismo que está imperando. Então, nós temos essa desamarração do Estado. Se isso é bom ou ruim, bom, o tempo dirá, a história vai ter que correr para dizer isso. Vamos falar agora sobre a quebra do Banco Santos em 2004. Doutora Liliana, mesmo com todas as medidas de segurança impostas pelo Banco Central, o que aconteceu para o Banco Santos quebrar? Olha, Carlos, o Banco Santos foi o último banco que a gente viu quebrar no país, exatamente porque a quebra do Banco Santos foi em 2004. Em 2003 foi instalado o sistema de pagamento brasileiro. E o Banco Santos, ele não conseguiu se enquadrar nas novas exigências que vinham com o sistema de pagamento brasileiro. Então, nós vimos ali que foi tentado de várias formas, intervenções, para ver se isso não acontecia. Mas como existiam coisas muito ilícitas lá dentro, que não vem ao caso a gente discutir, ele não conseguiu se adequar. A verdade foi essa. O banco que não se adequasse, e ainda bem que foi o caso de um banco só, né, no Brasil, que não se adequasse, ele não se manteria no mercado. Então, foi exatamente por não conseguir cumprir as normas que o Banco Santos quebrou. Mais recentemente, tivemos o problema do Banco Pan-Americano. Como que o senhor viu a crise do Banco Pan-Americano, doutor Bruno? Houve prejuízo para os investidores? Olha, na verdade, a questão do Banco Pan-Americano foi de resolução numa atividade de engenharia financeira muito interessante. Por quê? Porque vem o fundo garantidor, vem a intervenção no banco, o afastamento da direção, a venda do banco, e todo mundo que tinha dinheiro ali dentro continuou tendo o seu dinheiro. Não aconteceu o que se verificou no passado, em que as pessoas perdiam todo o seu investimento, e isso contaminava a economia, porque imagine só, no passado
o investidor perdia. Se ele era industrial, às vezes estava o dinheiro todo da indústria, ela não tinha mais como pagar seus fornecedores, os fornecedores também ficavam sacrificados. Hoje não. O Banco Pan-Americano, 4 bilhões de reais de uma suposta fraude contábil, né? E isso não retirou um tostão de ninguém que tinha dinheiro ali dentro. O banco foi vendido, não houve quebra e todos permaneceram com seus investimentos. Isso que é o dado importante. Doutora Liliana, já que não houve prejuízo, como que ficou a situação do próprio Banco Pan-Americano depois do acontecido? Olha, o Banco Pan-Americano, ele hoje está sendo administrado por uma diretoria nomeada pela própria Caixa Econômica Federal, que detém hoje 49% do capital voltante do banco, né? Os investidores continuam, os clientes continuam, o banco continua com as suas operações e isso mostra a força do Fundo Garantidor de Crédito. Quer dizer, o Fundo Garantidor de Crédito, no caso do Banco Pan-Americano, ele atuou como um PROER, só que um PROER privado. Né? Então, foi muito importante a criação desse fundo garantidor. A gente vê, pelo fato do Banco Pan-Americano, eu acho que é um exemplo excelente, porque ele demonstra a força de todos os mecanismos do sistema atuando juntos. Ninguém teve prejuízo, o banco continua atuando, o BTG Pactual comprou uma parte do banco, isso está sendo, ao longo dos anos, vai ser totalmente quitado, enfim. Foi uma solução, uma engenharia financeira que evitou realmente que a gente tivesse um problema de crise no país. Doutor Bruno, foi a melhor solução? Por que os banqueiros não deixaram o Pan-Americano sofrer as consequências? Isso traria consequências não só para a instituição financeira, isso traria consequências para toda a economia. E vamos lembrar aqui só uma diferença. O Banco Nacional, 9 anos de fraude em balanços. E isso só foi detectado na hora que quebrou. O Banco Pan-Americano, fala-se de fraudes de 4 bilhões de reais, que foi detectada rapidamente, sem situação de quebra. O próprio sistema, então, mostrou a sua segurança e sua agilidade. E isto realmente é algo notável, não só com efeitos internos, mas com efeitos internacionais para o Brasil em termos de segurança financeira e de alavancagem do próprio desenvolvimento do Brasil. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.